Saúde os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que juntos, mais uma vez, Ele nos dê a direção do Espírito Santo para examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito do espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Veja aqui na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Graças a Deus. Aqui nós vemos que a palavra de Deus está nos mostrando que existem vários espíritos. Nós vemos pela palavra de Deus que existe o espírito do homem, que está no homem. Quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está no homem? Então temos aí o espírito do mundo, o espírito enganador, o espírito do homem, o espírito de Deus, espíritos imundos. Mas o espírito do anticristo não é bem o anticristo. É um espírito que está fazendo a obra de preparação para o anticristo. Já está no mundo. E qual a distinção aqui? Nós conhecemos o Espírito de Deus, todos os que têm o Espírito de Deus, todos os que confessam que Jesus Cristo veio em carne. Se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não tem o Espírito de Deus, mas tem o Espírito do anticristo. E é o que o apóstolo está dizendo aqui, o Espírito Santo, através do apóstolo. Esse é o Espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Qual que é, então, esse Espírito do anticristo? É aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias. Mas nós temos a certeza que Jesus Cristo é o Messias, porque a obra do anticristo, o que ele quer? Ele quer que todos o adorem, ele quer ser adorado, ele quer ser idolatrado. Veja em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 3 e 4, diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja aqui que esse espírito do anticristo, ele está preparando o povo para a apostasia, está fazendo com que as pessoas percam a fé, percam a esperança, percam o amor, não vivam mais segundo as obras do Espírito Santo, mas segundo as obras carnais, e a pessoa vai se afastando de Deus. E começa a chegar um ponto, e nós já estamos vendo isso, pessoas dizendo que o Messias ainda não veio, que o trabalho de Jesus, o Senhor Jesus fez, mas não foi vencedor, e não está completo, ele não cumpriu a lei, ele não era sacerdote, e sei lá quantas coisas mais que o diabo, eu não quero saber, as coisas que o inimigo levanta aí contra Deus. Eu sei em quem tenho crido, nós sabemos em quem temos crido, mas o que nós temos que fazer é prestar bastante atenção para não nos deixarmos levar pela mentira. Em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, a palavra diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, essas pessoas, elas se desviam. Notem os que promovem dissensões e escândalos
contra a doutrina, contra o ensinamento que nós temos aprendido. Por quê? Essas pessoas, embora elas não estejam entendendo muito bem o que elas estão fazendo, mas estão sendo usadas pelo diabo, preparando o caminho do anticristo. Porque a pessoa, se desviando da palavra, como diz aqui, promovendo escândalos e mentiras contra a doutrina que nós aprendemos, elas estão preparando e lançando um novo ensinamento, uma nova doutrina que não é bíblica, não é de Deus, é coisa do homem. Então elas incentivam essas pessoas que não têm o Espírito Santo, incentivam aqueles que querem salvação, mas ainda estão um pouco não firmados na palavra, estão um pouco duvidosos, estão aí temerosos de dar o passo, cada vez mais se aprofundando no conhecimento da verdade, se entregando a Jesus Cristo plenamente, incentivam essas pessoas a viver as obras carnais. E o que acontece se a pessoa vive as obras carnais? Ela não vive as do Espírito, porque o Espírito se contrapõe à carne, a carne combate contra o Espírito. Então, ou nós fazemos a vontade de Deus, que é o Espírito Santo, Deus é Espírito, Deus é Santo, Deus é o Espírito Santo, ou fazemos a vontade da carne. Se fazemos a vontade da carne, fortalecemos a carne, nosso corpo espiritual fica fraco, debilitado, e nós não temos mais discernimento, e o inimigo fica ensinando as doutrinas erradas, e a pessoa que se entrega à carnalidade, para manter a carnalidade, ela aceita qualquer coisa, porque o coração dela está nas coisas materiais, nas coisas visíveis, e aí dá lugar ao espírito do anticristo. Vem a dúvida, vem a falta de fé, a falta de firmeza, de esperança, de amor. E aí a pessoa vai sendo derrotada, vai sendo destruída. Então nós vemos aqui esse alerta grandioso para nós não nos deixarmos desviar da verdade. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 15, a palavra de Deus diz assim: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Essas pessoas, elas têm prazer em se satisfazer carnalmente e buscam com todas as forças a satisfação carnal. Tem prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles, máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a justa repreensão, e o fim não foi bonito. Então nós temos que estar alertas, nós estamos nos últimos tempos, as coisas estão acontecendo muito sequencialmente, e nós estamos vendo sinais e prodígios e maravilhas, nós estamos vendo aí a palavra se cumprindo, não é? Com águas que não se podem conter, devido à idolatria, são águas de juízo, Deus atormentando os homens com grandes calores, e os homens, em vez de dar glória a Deus, blasfemam contra Deus, e nós vemos isso acontecendo mais a miúdo e com mais frequência em todo o mundo, e então nós temos que nos apegar a Deus, não deixar a dúvida entrar no coração, não deixar o inimigo chegar até nós com ensinamentos carnais, ensinamentos errados, nos desviarmos de Jesus para colocarmos a confiança no homem, colocarmos a confiança em coisas materiais, humanas, na criatura e não no Criador, para que não venha a apostasia em nossa vida. Muitos irão apostatar, a palavra vai cumprir, não tem jeito, a palavra diz que haverá uma grande apostasia e vai acontecer para que se manifeste o homem do pecado. Então, quando o mundo estiver preparado para receber o anticristo, aguardando, pedindo inclusive a vinda desse filho maligno, filho do maligno, Deus vai permitir, e a palavra de Deus vai se cumprir, e está se cumprindo já, tudo está acontecendo. E às vezes a gente ouve até profecias de pessoas que não têm o Espírito de Deus, e falam que estão acontecendo coisas, e essas coisas, e que vão acontecer ainda muitas outras, mostrando que vai vir o dia em que haverá uma só religião,
e isso é o que está escrito na palavra, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então alguém que adora Buda, que adora Alá, que adora Deus, adora Jesus, adora tantos deuses que tem, não vai poder mais, vai ter que adorar ele só, vai ter uma religião só. Isso está bem claro aqui na palavra de Deus. E até o inimigo está profetizando isso. Então, quer dizer, está bem próximo isso aí. Está sendo preparado tudo para que venha esse filho do maligno e domine o mundo. Vai ser um domínio tanto espiritual, religioso, quanto um domínio político. E ainda nós não vamos ver quem é o anticristo. Vai ser revelado depois. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com o sopro de sua boca. Mas primeiro precisa vir a apostasia, precisa o inimigo, os servos do maligno fazerem sinais e prodígios que vai deixar a humanidade, estontear a humanidade, vão ficar todos alucinados pelo que estará acontecendo. E verão coisas maravilhosas e acharão que todo esse poder é de Deus e que não se pode conter esse poder, mas isso tudo é permissão de Deus, não é de Deus. São falsos milagres, falsos sinais, como já estão acontecendo há algum tempo. Nós precisamos estar atentos e sabermos que nem todo que me diz Senhor, Senhor, diz o Senhor Jesus, entrará no reino dos céus, porque Ele quer conversão, Ele quer amor, Ele quer sinceridade, Ele quer que nós estejamos verdadeiramente servindo a Ele de coração sincero. E o que é servir a Deus? Servir a Deus é fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, é confiarmos em Deus, não em nós mesmos, não em denominações, não em pastores, nem nada que seja humano, mas somente em Deus, em Jesus Cristo. Diz a palavra no capítulo 4, mesmo de 1 João, versículos 12 em diante: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então nós não vemos Deus, mas se nós amamos uns aos outros, amamos a todos aqueles que estão próximos de nós, amar, o exemplo nosso de amor é a vida de Jesus. Ele fez tudo para a salvação. Ele não saiu distribuindo dinheiro, nem dando presentes, nem arrumando emprego para ninguém, mas ele falou palavras de vida eterna. E em si mesmo ele deu testemunho de como se comportar, como fazer a vontade do Pai. Ele foi obediente a Deus, como nós devemos ser também. Não retribuía o mal que recebia com o mal, ele retribuía com o bem. Orava por todos, pedia ao Pai que protegesse, que desse compreensão a todos. Então nós vamos fazer assim também, por amor. É uma escolha nossa. Amor não é um dom de Deus, não é uma coisa que nós sentimos alegria. O Senhor Jesus não teve alegria nenhuma em morrer na cruz, mas Ele fez por amor. Morrer na cruz por amor. Ele sofreu barbaramente, mas tudo era por amor. Não foi por alegria dele, prazer dele, nada, de maneira nenhuma. Sofreu, foi rejeitado, chicoteado e cheio de machucaduras. Colocaram uma coroa de espinho, crucificaram. Ele entregou o Espírito quando tudo já estava cumprido. Então o que acontece? Esse é o Messias, mas estão dizendo que esse não é o Messias, que vai vir um que vai consertar o mundo. Esse é o esperado, esse é o desejado. Não, não. O que consertou o mundo já veio, já consertou o mundo e nós fazemos parte do seu povo. Não há outro que vai vir, é só Jesus, acabou. E nós já temos Ele em nossa vida, nós não somos mais nós. Nisto conhecemos que estamos nele, e em nós, e Ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus para a salvação dos homens, nasceu de uma virgem e foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, tudo para cumprimento das Escrituras, cumpriu toda a lei, foi fiel, foi o único que foi santificado e abençoado cumprindo a lei. Único, ninguém conseguiu cumprir, só ele. Ele que foi santificado e abençoado por ter cumprido toda a lei. Ele cumpriu e foi abençoado e foi santificado pela lei. E nós somos
pela graça, pela misericórdia. Nós não precisamos de outro que venha. Nós não estamos esperando outro. Estamos esperando que Ele, Jesus Cristo, venha nos buscar no fim dos tempos para vivermos eternamente com Ele. Mas para chegar nesse dia, muita coisa ainda vai acontecer para desviar os filhos e filhas de Deus dos caminhos santos do Senhor. Fazer com que as pessoas percam a fé, se entreguem à materialidade, tenham cuidado da carne, com receio de prejudicar a sua carne, com medo da morte física, e sabemos que a morte espiritual é infinitamente pior. Não temam o que mata o corpo e não pode fazer mais nada, mas temam o que mata o corpo e lança a alma no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós entendemos isso, nós sabemos isso, é a palavra de Deus que está nos alertando. Então, irmãos, o espírito do anticristo vai trazer dúvida ao teu coração. Quer trazer dúvida ao teu coração, quer trazer dúvida para que você seja abatido na fé, que você não tenha firmeza. Duvide que Jesus possa te ajudar, duvide que Jesus seja o teu Salvador, duvide de todas essas coisas e espere que venha um e que supra toda a tua necessidade. Nós já entregamos nossa vida para o Senhor e assim nós esperamos dele. Que estejamos sempre firmados em Jesus Cristo, não nos deixemos desviar para lado nenhum, nem paremos no caminho ou olhemos para trás. Vamos seguir em frente, dando glória a Deus e agradecendo a Ele por seu infinito amor, que nos redimiu do pecado e nos abriu o caminho para a vida eterna. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.